Primeiro, em relação às listas, eu vi que tem algumas dúvidas, eu mandei mensagem para quem tem dúvidas, e hoje eu devo passar a próxima lista e... Ah, obrigado, valeu, Nicolas. Obrigado. E deu 3:10 agora, eu vou começar a explicar o assunto. Aí, uma coisa que eu ia comentar, pessoal, é que hoje encerra o prazo para a última lista, né? Aí eu vou passar a próxima lista hoje também, dura 2 semanas. Vai ser uma lista bem curta, mas eu queria que vocês pensassem, como semana que vem não tem aula, a gente vai começar o nosso primeiro projeto. O objetivo desse projeto é vocês sugerirem um banco de dados, qualquer banco de dados que vocês possam estudar, e vocês plotarem informações dele. Esse é o objetivo, assim, vocês pegarem o banco de dados e estudarem informações sobre esse banco de dados. Aí as informações podem ser mais variadas que vocês gostarem, mas é uma sugestão. Eu vou deixar tudo isso escrito no Classroom, tá? Vocês não precisam se preocupar em anotar nada agora. Além de passar a lista, eu vou falar sobre o primeiro projeto. Vai estar lá no Classroom tudo certinho. Mas a ideia é, vocês depois pesquisam o banco de dados, sugestão, pode ser do Kaggle, pode ser de qualquer outro lugar. Aí vocês, no projeto de vocês vão apresentar o banco de dados, onde vocês acharam o banco de dados, aí isso vai ser tudo no notebook. Esse projeto que eu falo vai ser um notebook. Você vai criar um notebook com essas informações que eu estou falando. Vocês vão buscar o banco de dados, colocar o banco de dados onde vocês tiraram, descrever o que tem nele, aí vocês vão fazer o trabalho de ciência de dados, de descrição dos dados, limpeza de dados e plotar os dados que vocês acharam interessante nesse banco de dados. Então, vai estar tudo escrito no Classroom, mas se preparem que para logo mais vai ter o primeiro projeto, que como eu falei, não tem prova, né? A ideia vai ser vocês fazerem projetos com o que vocês aprenderam. E a primeira parte do curso foi muito sobre visualização de dados e sobre tratamento de dados. Então, essa vai ser a atividade de vocês, é pegar o que vocês viram na aula, tentar aplicar. Aí eu vou estar disponível. Qualquer dúvida, você pode perguntar. E todos que eu falei agora, não se preocupem, não precisa anotar, vai estar no Classroom logo mais. Assim como uma lista nova, bem curtinha também para vocês fazerem. No mais, eu vou continuar o tema da aula de ontem, que era Deep Learning. Vou compartilhar aqui minha tela. A aula de hoje tem um pouco de teoria, mas assim, não vai ser aprofundado em teoria, mas a ideia é falar um pouco sobre como uma rede neural treina. Também seria a segunda parte do curso de Fundamentos de Deep Learning que eu costumo ministrar, um pouco resumido, e o objetivo é fazer recapitular um pouco do que a gente viu aula passada, falar de um modelo bem simples de Machine Learning, que é um modelo bem conhecido por todo mundo, falar um pouco sobre do neurônio à rede, de como a gente chega do neurônio até a rede. Esses dois tópicos são dois tópicos que eu costumo dar, mas pelo tempo de aula, são coisas que eu vou omitir. Eu não vou me aprofundar nem em funções de ativação, nem em overfitting. São coisas que vocês podem pesquisar um pouco depois, mas são coisas que eu vou omitir por agora. Mas eu vou comentar sobre elas, principalmente na parte de atividades, a gente vai fazer um comentário sobre essas duas partes. E por último, a gente vai chegar do neurônio à classificação. Hoje a gente vai tratar de um problema de classificação. Da mesma forma que na aula passada, que a gente teve um problema de classificação, né? Qual era o objetivo da aula passada? Classificar dígitos escritos à mão. A ideia é bem similar. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que a gente vai entender o que é uma classificação, um pouco mais. Qual que diferencia ela de uma função de regressão, né? Que é outro tipo de rede neural. E recapitulando, o que a gente viu lá passada? A gente carregou e visualizou os nossos dados, né, dos dados de dígitos escritos à mão. A gente viu lá o número 5, viu lá como é que a imagem está construída. A gente editou os nossos dados, né? A gente fez um hash, a gente modificou o tamanho do dado para que ele ficasse vetorial, né? Porque a gente não estava trabalhando com imagem, a gente pegou a imagem, que era 28 por 28, e transformou ela do tamanho 628, a gente normalizou, porque cada pixel tinha a intensidade de 0 a 255. A gente dividiu tudo por 255 para todos os pixels ficarem de 0 a 1, e a gente fez os valores de saída, que a gente sabia que cada dígito, né, cada imagem, ela era números de 0 a 9.
Mas como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são dígitos, a gente transformou eles em vetores igualmente espaçados, usando o one-hot encoder. Então, a gente fez esses três processos, que não preciso lembrar, eu vou mostrar separadamente cada um de novo. E depois disso, a gente criou o nosso modelo. Eram modelos com um só tipo de camada, a gente chamou de camada densa. A gente compilou nosso modelo e a gente treinou nosso modelo. Basicamente, fez isso. Não fez mais nada, a gente só fez esse processo. E aí, recapitulando, que processo foi esse? Primeiro, a gente tem a nossa imagem aqui, né? Aqui tem um 5, que exatamente foi a imagem que a gente viu. Era o dígito 5 escrito à mão. Era 28 por 28. Era uma matriz. A gente pegou essa matriz e vetorizou ela. Vetorizar significa, em vez de ser uma matriz bidimensional, com dimensões de altura e largura, ou seja, linhas e colunas, a gente pegou ela e transformou num vetor bem grandão. Em vez de ser uma matriz 28 por 28, ela virou um vetor de tamanho 628. Esticou ela. Pegou as linhas, né? E colocou uma linha do lado da outra. Para ficar uma linha bem grandona sozinha. Então, esse foi o processo que a gente fez. A gente pegou as categorias, que eram de 0 a 9, e transformou nesses vetores aqui, onde é só no lugar que corresponde à classe, né? Ou seja, para o zero, para a classe de dígito zero, um só aparece no primeiro elemento, para a classe de dígito um só aparece no segundo elemento, e assim por diante. Ele fez esse trabalho também, e a gente normalizou. A gente normalizou, acho que normalização não está aqui. Normalização é dividir tudo por 255, para ficar tudo entre 0 e 1. E por último, a gente criou a nossa rede. Nossa rede tinha algumas camadas densas, né? Tinha duas camadas densas de 512 neurônios e tinha uma camada final com 10 possibilidades, né? 10 valores. 10 valores porque era um valor para cada classe. E o valor que desse o maior desses 10 valores era a classe do nosso dígito. Se o maior valor fosse o primeiro, então era o dígito zero e assim por diante. Foi assim que a gente fez uma rede na aula passada. Agora, assim, sobre a aula passada, pessoal, ainda eu introduzir o assunto novo aqui. Você tem alguma pergunta? Vocês tiveram alguma dúvida? É, a aula já está gravada, já deve estar disponível, mas vocês podem também, mesmo assim, vocês podem perguntar. Pode me interromper a qualquer momento também, pessoal. E essa primeira parte a gente viu muito, era muito prático, né? Assim, a gente não viu muita teoria. A gente vai ver um pouquinho de teoria agora. Primeiro, vamos ver um modelo um pouco mais simples, né? O que a gente fez agora é conhecido como ajuste. Um ajuste a gente pega dados e tenta criar uma função. Opa, pode perguntar, Nicolas, fala aí. Então, um modelo, assim, a gente mesmo, a gente não sabe, como eu comentei. As regras que fazem um gato diferente no cachorro, assim, na verdade, o nosso cérebro é automático. Nosso cérebro aprendeu que um gato é um gato e um gato é um cachorro. Tem algumas diferenças, tamanho de focinho, algumas diferenças que a gente consegue automaticamente saber. Tamanho de focinho talvez não seja nenhum bom argumento, porque tem cachorro que tem focinho do tamanho de gato, mas a gente sabe. Mas a gente não sabe descrever como a gente sabe. Por que a gente não sabe descrever como a gente sabe? É um problema difícil de programar com regras que você crie, que é a programação convencional. Por isso que a gente vai usar modelos de machine learning. Os modelos de machine learning, como por exemplo que a gente viu na aula passada, as regras são criadas de forma automática. A função que mapeia essas pequenas diferenças não foi você que descreveu. Por isso que eu nem sei descrever quais são as funções que a gente descobriu lá passada. Mas essas camadinhas aqui, que a gente está vendo aqui, cada um desses pequenos neurônios aprendeu um valorzinho que, multiplicando os pixels de entrada, vai diferenciar uma imagem da outra um pouquinho para saber que classe é aquela. Então você não sabe qual foi a função matemática que o seu modelo aprendeu. Você não tem nem como descrever. A gente chama isso de um modelo que não é explícito. Existem modelos explícitos. Alguns modelos você consegue entender como ele está tomando decisão. Esse tipo de modelo que a gente aprendeu lá passada, ele não consegue entender como uma decisão foi tomada. Igual ao seu cérebro. Você não consegue entender exatamente
qual foram os valores matemáticos que levaram a decisão a ser tomada. Mas o processo para um modelo de deep learning desse tipo, você entende que você vai passar os dados, você vai criar um modelo com algumas camadas de neurônios e vai passar as respostas. E a regra que levou o modelo a diferenciar uma classe da outra, apesar de não ser clara, foi aprendida. Então, é um modelo que não tem uma explicação, a gente chama de modelo sem explicação física. Hoje, aí existem modelos que têm explicação física, que a gente consegue entender um pouco da decisão como ela foi tomada, mas não são para todos os problemas. Então, respondendo a sua pergunta em forma clara, eu não sei qual foi a regra que o modelo aprendeu. Eu sei que ele aprendeu a diferenciar uma coisa da outra. Ficou claro? Então, nesse caso, para machine learning, vai se deparar com muitas situações assim. Ele não sabe exatamente como implementar essas regras, ele vai passar essa responsabilidade para o nosso modelo aprender, mas ele também não sabe exatamente como ele aprendeu, assim, quais são os parâmetros que levaram ele a tomar a decisão. A gente sabe o processo, ele confia no processo. Passa dados de entrada, cria um modelo com algumas camadas que a gente sabe, ok, essas camadas vão aprender valores numéricos, que a partir do dado de entrada, ele vai analisar o dado de entrada e dar uma saída. Eu sei que isso funciona, mas eu não sei interpretar exatamente os valores. Agora, comentando isso, a gente vai aprender um modelo um pouco mais simples. Isso tudo que a gente fez até agora, a gente chama de um problema de classificação. A gente tinha várias classes de imagem, que eram imagens de dígitos numéricos diferentes, e a gente estava tentando colocar essa imagem em uma das classes que a gente conhecia, né? Que era o 0, 1, 2, 3, 4 até o 9. Mas um problema mais simples que esse é o problema que a gente chama de ajuste. O que é um ajuste? Tem pontos, né, valores de x e y, e a gente quer criar uma função matemática que, dado o valor de x, chegue o mais perto possível do valor de y que eu tenho como referência. Por exemplo, um ajuste muito simples é o ajuste de uma reta. É o ajuste mais simples que a gente conhece. Assim, a gente tem uma função matemática, que é a função da reta, né, que é mx mais b, e a gente tem uma função matemática bem clara para tentar ajustar os pontos. Se a gente tivesse dois pontos, a gente quiser que a reta passasse pelos dois pontos, a gente consegue fazer uma reta passar por qualquer dois pontos. Mas vamos supor que a gente tenha 10 pontos. E é uma coisa que acontece, no caso, né? Para um ajuste. A gente tem 10 pontos, a gente quer saber qual é a reta que passa o mais perto possível desses 10 pontos. Ou seja, qual é a reta que, dado o mx mais b, o mx, o m e o b, no caso, né? Eu calculei mx mais b, e eu, dado qualquer x, o meu y vai ser o mais perto possível dos pontos que eu tenho. E existe um procedimento que a gente chama de ajuste, que a gente inicia com a reta aleatória. Eu estou colocando aqui dois pontos, a reta passar pelos dois pontos. No final das contas, se a gente fizer um ajuste bem feito, a reta passaria por esses dois pontos, tá? É porque um ajuste não é necessariamente. Existem dois tipos de processo: existe o ajuste e a interpolação. A interpolação, a gente quer que a reta passe por todos os pontos. Isso só é possível se todos os pontos estiverem alinhados, né? Então, uma interpolação ela é feita para uma reta com pontos alinhados. Um ajuste, ele não tem a intenção necessária que a reta passe por todos os pontos. Os pontos podem não estar alinhados. Se não estiver alinhado, nem tem como ela passar, né? Ela vai passar o mais perto possível de todos os pontos. Então, o processo de um ajuste, pense aqui que eu tenho, tô vendo dois pontos, mas pense aqui que se eu tivesse mais, um exemplo, né? Qual é o processo de um ajuste? A gente vai pegar uma reta aleatória e a gente vai calcular o erro da reta para cada um dos pontos. A gente vai pegar a nossa reta aleatória com M aleatório com B aleatório e vai calcular o erro do mx para cada um dos pontos. Se o M é menos 1 e o B é 5, com x igual a 1, 1 vezes menos 1 dá 1, menos 1, mais 5, 4. Então, a resposta para o M menos 1 e o B5 seria x1, o Y dá 4, x2, o Y dá 3. Então, ele tem esses erros. Ele tem o erro entre o Y que deu e o Y real. Com esses erros, ele vai calcular uma função de erro que a gente chama de raiz dos mínimos quadrados, ou existe também a outra função de erro, que é a soma dos mínimos quadrados. Existem essas duas funções de erro.
que a gente vai somar as diferenças entre o y verdadeiro, que é o 3 e 5, é o y que a gente tem dos pontos, e o y estimado da nossa reta aleatória. E com esse erro, a gente vê a direção que esse erro decresce mais e ajuste os pontos, para que os pontos fiquem um pouco mais perto. Aí a gente faz um ajuste, calcula de novo esse erro. Aqui já é o segundo resultado. Esse 1 e 4 é o segundo resultado, é o resultado depois de um ajuste. E a gente vai fazer esse processo iterativo para a reta ficar cada vez mais próximo dos pontos que eu quero. Com 2 pontos, ela, no final das contas, ela vai passar pelos 2 pontos. Com 3 pontos, ela poderia não passar, porque nem sempre 3 pontos estão alinhados. E esse é um processo que a gente chama de ajuste. É um modelo muito simples, o mx mais b, o y igual a mx mais b, é um modelo muito simples de regressão. Regressão ou ajuste são termos usados para esse tipo de aproximação de uma função matemática que tende a passar o mais perto possível de todos os pontos. Aí, como eu comentei, a gente vai calcular esse erro, a gente vai tentar descobrir a direção que o erro diminui mais. Porque sempre que a gente calcula o erro, a gente consegue definir para onde o erro está diminuindo mais. A gente tem uma função chamada gradiente. Gradiente é o quê? A gente vai pegar a função erro em relação a m e b e vai derivar igual a zero. Eu acho que você talvez não tenha visto derivada ainda, ou talvez viram, mas a gente vai ter. É um artifício que a gente usa para saber a direção que o erro decresce menos. A gente vai mudar o m e o b nessa direção. A gente vai fazer essas mudanças de MB. Estão vendo aqui, o MB está variando. A gente tem a nossa reta aleatória, passou por um ponto e tentou alterar o valor de MB para a reta ficar mais perto de um dos pontos. Depois fez a mesma coisa para o outro ponto. E a gente vai fazendo essas alterações até que o erro da reta, a distância da reta para os 2 pontos seja o mínimo possível. E a gente faz esse processo, a gente chama de curva de Loess, que é a curva de perda, até que essa perda, essa diferença entre a reta e os pontos seja a menor possível. A gente faz esse processo iterativo e esse aqui é o passo a passo. A gente tem o gradiente, que é essa direção aqui, é a direção que tem a maior diminuição da perda. A gente tem uma direção que a gente vai mudar o M e o B para que a perda diminua mais. A gente calcula um parâmetrozinho, que é taxa de aprendizado, para saber quanto a gente anda nessa direção a cada vez que a gente tenta fazer esse cálculo. A gente atualiza os valores até chegar no objetivo. O objetivo é o ponto que a rede, ou no caso, só reta, está o mais perto possível dos pontos que ela consegue estar. Então, tem aqui algumas definições. Essas definições são usadas para Deep Learning no geral. Então, a gente está falando aqui de uma função bem simples, que é uma reta. A gente está tentando fazer a reta se passar o mais perto possível dos pontos. Em vez de uma reta, pense no modelo que a gente viu lá passada. O modelo da aula passada, ele não é uma reta, ele é uma função mais complexa, mas ele também é uma função matemática, tá, pessoal? Ele é uma função composta de várias pequenas funções, mas ele também é uma função matemática. E o processo que ele aprende é exatamente igual a esse. Só que em vez de ter só M e B, tem um parâmetrozinho para cada neurônio. A diferença é basicamente essa, são muito mais parâmetros. A gente viu que tinha 600 mil parâmetros, são muito mais parâmetros, mas a ideia é a mesma. Em vez de 2 parâmetros, a gente tem vários parâmetros, a gente tem vários pontos de x e y que a gente estava tentando, os x eram as imagens, as classes, no caso. A gente tem mais valores de x e y, e a cada vez que a gente tenta passar pelos pontos, nossa função modifica os pesos um pouquinho para que ela fique mais perto possível dos valores que a gente tem de referência, de x e y. Então, a gente faz esse processo aqui, que eu estou descrevendo, em qualquer algoritmo de Deep Learning, de Machine Learning, a gente faz esse processo aqui. Então, a gente vai ter um gradiente, ter que calcular esse gradiente, que é a direção que tem a maior diminuição. A gente não está fazendo isso, na verdade, né? A gente usou uma biblioteca que faz isso. A matemática disso, a gente não calculou, a gente fez uma biblioteca que faz isso. A gente tem uma taxa de aprendizado, que essa taxa diz quanto a cada interação, né? Quanto vai mudar seus pesos. Professor, mas se é automático, por que você está me falando isso? Se a gente está fazendo tudo automático com biblioteca. Eu estou falando porque a taxa de aprendizado, na verdade, é uma coisa que você pode modificar na biblioteca. Quanto maior ela é,
mais mais rápido seu modelo vai aprender a fazer o que ele tem que fazer. Só que, se ela for muito grande, olha para esse gráfico, pessoal. A taxa de aprendizado é o tamanho dessa retinha aqui. Então, a cada iteração, a cada vez que ela calcula a distância para os pontos, você anda um pouquinho, né? Você anda um pouquinho mais perto do objetivo. Se seu, se seu taxa de aprendizado for muito grande, essa reta aqui é muito grande. E pode ser que ela vá nessa direção por muito tempo. Pode ser que aconteça isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pode ser que aconteça isso aqui, ó. Tá aqui a mesma direção. Tá na mesma direção, pessoal. Mas se a taxa de aprendizado for muito grande, olha o que pode acontecer. Em vez de ir para o mínimo, a distância mínima entre os pontos de minha função, pode ser que minha função tenha um erro ainda maior, porque ela passou do mínimo, se a minha taxa de aprendizado for muito grande. A gente tem a época, que é quantas vezes a gente vai fazer esse processo aqui, ou seja, quantas setinhas a gente vai andar. Aí, uma época ser muito grande, acontece um problema que o número de épocas, né? O número de vezes que a gente faz isso ser muito grande, tem um outro problema que não é erro, mas eu vou falar um pouco dele depois. A gente tem um parâmetro chamado batch. O batch é quanto. A gente tem vamos supor que a gente tem uma amostra de 60 mil imagens, como a gente tinha na aula passada. 60 mil imagens de dígitos. A gente não consegue processar. Eu estou falando isso, não consegue porque é por causa de quantidade de memória do computador, por causa de tempo de processamento, entre várias outras coisas, ele não consegue processar todos os dados de uma vez. Então, a gente processa esses dados em batch. O batch são grupos pequenos de dados. E a gente define, na hora de treinar, qual o tamanho do menor grupo de dados que a gente vai usar. A gente vai dividir nosso dado grandão em pequenos grupos e a gente faz essa função ficar mais perto desses grupos, um por vez. Similar ao que a gente fez aqui. Cadê? Deixa eu voltar. Aqui a gente tinha a reta aleatória, a gente tentou fazer a reta se aproximar primeiro de um ponto, e depois a gente tentou se aproximar do outro ponto. Então, isso aqui é como se tivesse um batch de um ponto só. A gente estudou um ponto por vez. Lá na aula passada, a gente estudou 32 pontos por vez. A gente pegou 32 imagens, tentou fazer nossa função ficar perto das 32 imagens. E fez depois para 32, depois para 32. Isso é uma forma mais inteligente de fazer, porque economiza memória. E no final, demora um pouco mais para o meu modelo aprender do que usar tudo de uma vez. Mas é a única forma possível para o computador da gente conseguir executar esses modelos com 600 mil parâmetros. Então, a gente tem esse parâmetro que a gente chama de batch. Quantas vezes a gente divide o nosso dado. E o step é quantas vezes a gente faz esse processo do batch. Então, a gente tem todos esses parâmetros aqui. Não é uma coisa que você precisa saber de cabeça, mas como a taxa de aprendizado, a época e o batch, esses três principalmente, são parâmetros que você pode passar na hora de treinar o modelo. Eu estou comentando aqui o que eles significam. Basicamente, tem esse significado. Taxa de aprendizado. Tamanho dessa retinha aqui. Quanto maior ela é, mais chance tem do seu modelo passar do ponto ideal. Então, você às vezes tenta fazer ela bem pequena. Mas ela sendo bem pequena, demora mais. Então, você tenta ajustar esse valor. A época é quantas vezes você faz esse processo. Às vezes você tem que fazer um número de épocas um pouco maior, porque às vezes você passa por todos os dados uma vez, aí pode acontecer isso aqui. Ó, eu passei por todos os dados. Primeiro eu passei por ponto de baixo, depois pelo ponto de cima. Aí essa minha reta aqui, resultado, ela ainda não está certa. Ela tá melhor que essa. Vamos dizer que ela está melhor que essa. Está mais perto dos pontos que essa inicial aqui. Mas ela não é ainda não é a reta ideal. Então tem que passar pelos pontos mais vezes até que ela seja a reta que passa o mais perto possível dos dois pontos. Então, eu fiz uma época, né, que eu passei pelos dois pontos uma vez. Então, eu tenho que fazer mais épocas até que ela passe certinho pelos dois pontos. Então, o número de épocas, às vezes, vocês fizeram poucas épocas e por isso que seu modelo ainda não aprendeu o que tinha que aprender. E o bet é um valor que, idealmente, você tenta usar o maior bet possível. Mas, às vezes, o seu computador não dá conta. Então, você tenta dividir. 32 é um número mágico que a maioria dos modelos usa, mas 32, 64, 128 são números possíveis de serem usados. Você me perguntar, por que potência de 2? Porque é o convencional da indústria. Você
usa a potência de 2 para quase tudo. Então, 32, 64, 128 são números interessantes de usar para tamanho de batch. Enfim, isso é mais ou menos um geral do que a gente está fazendo. Assim, uma forma simplificada de explicar o que é que está acontecendo por baixo dos panos no modelo de machine learning. Mas tem outro porém. Vou voltar aqui um pouquinho. Quando a gente falou aqui da reta, a saída de uma reta sempre é um número real, né? Se eu colocar um x qualquer, a saída da reta vai ser um y real, vai ser um y, o valor de y, número real. É diferente do que a gente fez a aula passada. A aula passada a gente fez a saída ser exatamente o número entre 0 e 10, sendo os números inteiros. 0, 1, 2, 3, sendo uma classe, né? A saída era um vetor, mas a interpretação do que a gente tinha era qual classe pertencia. Então, é um pouco diferente de que é um ajuste normal. Um ajuste tem essa cara de função matemática, que não importa o valor de x, ou tem o valor de y, que vai ser um número real. E a gente fez uma classificação, que é um pouco diferente disso. Daqui a pouco a gente vai ver qual a diferença entre uma regressão, que é que a gente viu agora, e uma classificação. Por último, a gente tem uma coisa que a gente chama de otimizador. O que é um otimizador? Nesse processo aqui de tentar achar o ponto que reduz a distância entre a nossa função e os pontos que a gente tem para aprender, a gente tenta achar um lugar que a gente chama de mínimo global. O mínimo global é o local que tem a menor que a nossa função tem a menor distância, o menor erro da métricas que a gente falou, né, são essas aqui, ó. Quando a gente calcula erro, a gente está pensando nessas métricas aqui, a gente vai pegar cada y e subtrair do y que a gente previu com a reta, levar ao quadrado e somar esses erros e dividir pelo número de pontos, que é a soma dos erros quadráticos, ou a raiz disso, basicamente. Ou isso ou a raiz disso, que é a raiz dos seres quadrados, ou a gente chama também de mínimos quadrados. Esse é o erro que a gente calcula, esse parâmetro de erro. A gente tenta minimizar isso. Minimizar isso significa achar um ponto que o valor dessa soma aí é mínimo. Tentar andar até achar esse ponto. E existem locais que a gente chama de mínimo local, que por causa da forma matemática de uma função de erro, às vezes nossa função para lá e nosso algoritmo não consegue aprender, porque ela diz, olha, eu estou no mínimo já, mas não está no mínimo mesmo, ela está no mínimo local. É o tipo de coisa que desse gráfico tenta representar. Tem essa função mínimo local aqui, que a bolinha vai ficar presa, mas na verdade ela poderia descer mais. Ela poderia descer mais porque esse aqui não é um mínimo de verdade, é um mínimo local. É uma representação do que está acontecendo. E para isso a gente tem algumas funções que a gente chama de otimizador. O otimizador é basicamente uma forma de manter um momento, ou seja, manter o movimento. Se tiver um mínimo desse, o otimizador tenta pular esse mínimo. Então a gente tem aqui alguns otimizadores. Não vou comentar muito de como eles funcionam matematicamente, mas a princípio, hoje que eu falo hoje assim, hoje nos últimos 8 anos, um otimizador bastante usado de forma genérica que a maioria dos modelos consegue usar de forma efetiva, é o ADA e o ADA-grad. Esses dois modelos, esses dois primeiros, são muito usados. Então, nesse curso e basicamente nos modelos que a gente usa, usar qualquer um deles não está errado. Inclusive, se vocês não definirem isso, que é uma coisa que vocês têm a opção de fazer. Usando o Keras, que é a biblioteca que a gente está usando agora, a gente não predefinir tudo, tá? Porque o Keras tem coisas padrões. E o Adam é um padrão do Keras. Então, se você não dizer nada, se você não dizer, olha, eu quero dar esse otimizador, o Adam vai ser usado. Então, é só para você saber o que está por trás do que o gente está fazendo. E a gente falou agora de uma função muito simples, que é uma reta. E um neurônio, basicamente, pode ser representado por uma função simples dessa. O neurônio ele carrega um pesozinho, que é um valor de W. E, basicamente, o que acontece? Você coloca um X como entrada nesse neurônio, que é representado por esse círculozinho, e a saída é o valor de Y. Então, a representação do neurônio como uma reta é possível. Então, o Y pode ser representado como WX. Esqueça o B. O B a gente não está vendo aqui, não. Mas existe o WX. O W é o valor de peso que você está descobrindo no treinamento. O W é desconhecido. Assim como na reta, o M e o B da reta eram desconhecidos. Então, isso aqui é um neurônio. É uma função matemática simples
que recebe o valor de x, multiplica por um peso e a gente tem o valor de y resultante. E essa forma aqui é um neurônio que a gente chama de linear, assim como uma função de uma reta. Uma rede neural é a combinação de vários neurônios em camadas. Por exemplo, a gente tem aqui na primeira camada, que tem dois neurônios, e a gente tem na segunda camada, que tem um neurônio. E essa aqui é uma rede bem simples, com duas camadas. A entrada delas são os dois valores de x, e aqui está representando redes densas. Por que eu estou falando que elas são densas? Porque todos os valores da camada anterior são recebidos por todos os neurônios da camada seguinte. Então, o x1 é passado pelo neurônio 1 e pelo neurônio 2, e o x2 também. O neurônio 1 vai fazer WX1, W1 vezes x1, mais W3 vezes x2, e passar para frente. O neurônio 2 vai fazer W2 vezes x1 mais W4 vezes x2 e passar para frente. E esse neurônio aqui vai receber o resultado disso aqui vezes W5 mais o resultado disso aqui vezes W6 e passar para frente como Y. Então, isso aqui é como funciona o processo de camadas densas, né? Ela pega todos os resultados anteriores, multiplica pelos pesos de cada um dos neurônios e passa para frente. Então, a gente pode ver cada neurônio desse como uma retinha pequena. E isso aqui é, em suma, o que seria uma rede densa como da aula passada. São várias funções simples concatenadas, ou seja, compostas. E uma rede neural, de forma geral, é isso. O que é que pode mudar? Essa função linear nem sempre é linear, nem sempre é uma reta. E sim outras funções que a gente pode usar. A gente chama essas funções de função de ativação. Função de ativação é isso, mudar a função que está no neurônio. O processo é o mesmo. O processo é, a gente vai ter valores de x e de y no final, e com esse valor de x e de y, a gente vai descobrir esses valores de w, que são os pesos que multiplicam os valores anteriores de cada neurônio. Mas como esses valores são multiplicados, varia conforme a função. Se for uma função linear, aí vai ser o valor vezes o parâmetro anterior. Se for uma função exponencial, pode ser o valor vezes a exponencial de um valor anterior. Então, isso é modificado conforme a função que a gente tem aqui. E existem funções de derivações diferentes, mas saibam que não são infinitas, não pode ser qualquer função que está aqui. Porque, pelo processo que a gente faz, para saber o valor de mínimo local, para saber o valor de para onde ele vai andar no gradiente, a gente tem que calcular o gradiente. E o cálculo do gradiente é um processo que envolve derivada. Eu acho que, assim, vocês sabem derivada, vocês viram o processo de machine learning um tempo atrás, mas calcular a derivada de uma função é um processo, de uma função simples é um processo simples. De uma função composta é um processo não tão simples, porque você tem regras que não é calcular a derivada de cada função separadamente, são regras complexas de cálculo de derivada de função composta. Se a função é composta, e vamos supor que ela tenha 500 camadas, cada um com 100 neurônios, é uma função composta de funções de várias funções. Então isso pode ser muito complicado. Por conta disso, as funções que a gente coloca aqui na função de ativação geralmente são muito simples, de derivada muito simples. A função linear, a derivada dela é um número. A função exponencial, em geral, se for uma função. E tem algumas funções específicas, por exemplo, que existe uma função chamada sigmoide, que a derivada dela é ela mesma. Então, algumas funções têm derivadas muito simples. E esse é o tipo de função que a gente usa aqui, porque o processo de ajuste, de aprendizado de pesos, envolve derivadas. E agora, a gente falou de regressão, a gente falou de ajuste, falou de problemas envolvendo saídas numéricas reais. Agora a gente vai falar de classificação, que é o que a gente viu na aula passada. A aula passada, pensem que a gente fez a mesma coisa que a gente viu ali agora há pouco. Isso aqui, que a gente viu aqui, de funçõezinhas lineares, é o que a gente fez aqui. A gente usou uma função linear chamada hello. É uma função linear também. O que a gente usou na aula passada, cada neurônio tinha uma função, cada neurônio era uma retinha, sendo que a diferença de uma reta do neurônio para uma reta mx mais b, como a gente viu antes, é porque a hello implica que se a conta que você fizer do neurônio é um número negativo, que é possível que dê, que você vai somar valores de todos os valores anteriores, né? Você substitui por zero. Então, o valor de saída de uma função ReLU é linear, mas se fosse negativo, ele vira zero.
A única diferença é essa, porque como trabalhando com imagens, isso faz sentido. Então, pense nisso aqui como três camadas, né? Na verdade, em vez de ser aqui dois valores de x, pense aqui, tem dois valores de x, aqui a gente tem 684 valores de x. Em vez de ter alguns neurônios em cada camada, a gente tem 502 neurônios em cada camada. Então, mesma coisa que a gente viu na aula passada, no slide passado, só que com muito mais parâmetros. Foi isso que a gente fez na aula passada. E por último, a gente tem uma função aqui no final chamada softmax. Softmax é uma função que faz o seguinte: não importa a conta que der aqui, ele vai somar todos os números que saírem aqui no final, e a saída, na verdade, vai ser um valor que você vai somar tudo, e o resultado tem que dar 1. Então, ele vai normalizar a saída. A saída vai virar uma probabilidade. Então, a saída de cada neurônio desse aqui vai ser a probabilidade da classe ser correspondente àquele neurônio. Isso é que a softmap faz. Pega todas as saídas, soma tudo e normaliza, para que a soma de tudo dê 1. Então, a soma de todas as saídas aqui vai dar 1, que é 100%. A probabilidade total é sempre 100%. E a probabilidade individual vai ser uma porcentagem de 100%. É isso que a softmax faz, no final das contas. Aí a gente viu como a gente treina uma função de perda para regressão. Regressão envolve um cálculo preciso de saídas, né? A saída de qualquer x tem que ser um valor específico. E se não der aquele valor, a gente calcula o erro. Para uma classificação, a gente tem uma função de perda específica para probabilidades, que a gente chama de cross-entropia. Então, em vez de pegar uma reta e calcular a distância para cada um dos pontos, a gente calcula o erro, porque a gente tem vamos supor que a gente tem duas classes, a classe azul e a classe vermelha. Se a gente pegar um ponto que era a classe vermelha e der classe azul, a gente não vai calcular a distância para aquele ponto, ele vai calcular um erro de classe, que tem um ponto um pouco diferente. Eu não vou entrar em detalhes, mas acontece aqui. E a conta é um pouco diferente. Então, Lucas, mudou totalmente o que a gente está fazendo. Não, o que mudou foi a opção de perda. Em vez de calcular aquela opção de perda aqui, cadê? Em vez de calcular essa opção de perda aqui, que já elimina os quadrados, a gente sempre calcula entre o y previsto e o y real, a gente calcula essa opção de perda aqui, que é a cross-entropia, que é a diferença entre a classe prevista e a classe real, que é um valor diferente. A gente tem um objetivo diferente, a gente tem uma função de perda diferente. Então, o que muda entre uma classificação e regressão não é o processo é o mesmo. O que muda é como a gente calcula o erro no final. E o erro não é calculado pelo diferença de valores, mas pela diferença de se a classe estava certa ou não. A conta é um pouco diferente, mas tem aqui como que é implementada. Então, e para a gente, usando o Keras, a gente só vai passar que a gente está usando uma função de perda diferente na hora de treinar. E juntando tudo agora, a gente vai fazer uma outra atividade. E fazer uma coisa que eu trabalhei por muito tempo, que é tradução de língua de sinais. Como assim tradução de língua de sinais? A língua de sinais, ela é uma língua, como qualquer outra, mas, assim, ela usa outro alfabeto, ela usa outras palavras, né, que são os sinais, e existe todo um estudo de como a gente pode fazer uma tradução direta entre língua falada e língua de sinais, que é uma coisa que não está resolvida ainda, tá? Assim, até hoje. Eu trabalhei numa empresa que fazia isso, existem outros estudos ainda, e uma coisa que não está 100% resolvida. Não existe um Google Tradutor que faz isso de forma 100%. Existe a empresa que eu trabalhei que se chama HandTalk. HandTalk, ela trabalha com isso, né? Ela tem um módulo que traduz a língua falada para a língua de sinais, mas o contrário, a língua de sinais para a língua falada é um pouco mais difícil, porque envolve processamento de imagens. Então, isso é o início. O primeiro passo para isso, isso é um problema resolvido, é o alfabeto. Tentar capturar o alfabeto e traduzir da língua de sinais para a língua escrita. O alfabeto é uma parte, mas existe outras coisas dentro do alfabeto, tá? O alfabeto a língua de sinais não é composta só de alfabeto. Então, para isso, lá no nosso GitHub, a gente tem. Deixa eu entrar aqui no GitHub.
Nossa, GitHub. A gente tem aqui da aula 6. A gente tem um notebook aqui, que eu vou mandar aqui para vocês na chamada. Cadê? Mas além desse notebook, ah, o derivado e gradiente também no cálculo 3. Perfeito, Gabriel. Então, essa é a ideia. Derivado e gradiente é tudo que você precisa saber para estudar machine learning. Aí tem, o notebook está aqui, mas além do notebook, pessoal, tem esse material aqui de aula. Porque tem esses dois bancos de dados que a gente vai precisar usar. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vocês devem ter acesso, mas eu vou mandar aqui também, para quem quiser ir acompanhando. Os arquivos estão aqui, o notebook está aqui. Antes que eu continue, você tem alguma pergunta, pessoal, do que eu falei até agora? Alguma dúvida? Tem que eu pare um pouquinho e volte em algum ponto, posso voltar? Antes que eu inicie o notebook. Beleza, João. Ah, tá me dando acesso? Oxe, achei que vocês tinham. Porque esse material aqui é da aula. Deixa eu... posso fazer o seguinte. Que eu posso fazer o seguinte? Posso chegar aqui no Classroom. Classroom. Eu posso colocar aqui no mural. Deixa eu ver se eu posso fazer isso. Acho que eu posso. Material para vocês. Devo ter aqui. Esses dois aqui. Eu acho que com isso vocês devem ter acesso. Vocês me falam. Vem aqui no Classroom se vocês conseguem acessar pelo Classroom. Porque esse é o drive da turma. Eu acho que você devia ter acesso. Mas agora pelo Classroom vocês devem ter. É que você me fala. Aí esse notebook basicamente tem esse objetivo. A gente vai fazer outro problema de classificação. A gente até agora não viu muita regressão, mas pensa em classificação como uma regressão com um pouco diferente, né? A gente vai trabalhar com imagens novamente, só que novamente são imagens vindas de um banco de dados em CSV. Então, na outra aula a gente viu que as imagens na formato de imagens mesmo. A gente viu que nossas imagens tinham formato 2828, encarregou automaticamente do banco de dados do Keras. Agora, a gente vai pegar esses dados aqui, de alfabeto, e vai usar imagens do Kaggle. Esse banco de dados aí que eu estou mandando para vocês, que está no Classroom, espero, é do Kaggle. E esse banco de dados tem imagens de pessoas, né, de sinais, de sinais do alfabeto, que a gente chama de datologia. São o alfabeto em língua americana de sinais. Esse alfabeto é composto por 26 letras, isso, só que tem duas letras, que é o J e o Z, que elas envolvem movimento. O J ele é assim, igual a Libras, e o Z é assim, igual a Libras também. A língua americana de sinais e a Libras tem uma origem muito similar. Então, boa parte do alfabeto é bem parecido. É, E essas duas letras ele não vai conseguir trabalhar com elas porque a gente está usando imagens. E como tem movimento, a gente precisaria de vídeos. Então, essas duas letras vão ficar fora do nosso problema de classificação. Então, a gente não vai ter 24, 26 letras, a gente vai ter 24. No Kaggle, a gente tem informação desse banco de dados de 24 letras. E a gente vai fazer um processo de importar o pandas. Eu coloquei esse passo extra que é para fazer o piloto dos arquivos. Vocês vão ter esses dois arquivos aí. Eu já fiz o piloto previamente, porque eles são grandinhos. Ele vai fazer o upload para o Colab, vão estar aqui os dois arquivos. Vai dar uma lida neles, são arquivos CSV. Então, você pode me perguntar, como é que essas imagens estão salvas em CSV? Então, as pessoas usam jeitos criativos de salvar os dados. As imagens estão salvas da seguinte forma. Tem o valor, o índice, que é a linha, né? Tem o label é que letra é. A letra 3 é a letra
D, se não me engano, que é 0, 1, 2, 3. Então, o label é que letra a gente está falando? O label 3 é a letra D. E aqui tem cada um dos pixels, do pixel 1 até o pixel 784. Se vocês lembram, 684 era o valor depois que a gente vetorizou a nossa imagem 28 por 28, a gente teve 784 valores no vetor. Então foi isso que o camarada que digitalizou as imagens fez. Pegou um banco de dados e nesse banco de dados, nesse único CSV, tem tanto qual é a classe que pertence a nossa datalogia, quanto os valores de intensidade de cada um dos pixels de uma imagem 28 por 28. E, novamente, como a gente não tem três vezes essa informação, isso aqui está em preto e branco, tá? Não tá colorido. É, agora a gente vai fazer um processo que a gente chama de... Não tem nome para isso, mas a gente vai extrair os labels. A gente vai pegar os valores de Y, de validação e treino. A gente carregou aqui o CSV de treino, o CSV de validação. A gente viu como é que estava a cara dos dados. E a gente vai fazer o seguinte, separar o Y, separar o Y de cada um dos dois e tirar essa coluna aqui do nosso dataset. Por que a gente vai tirar ela? Porque o que sobrar é o valor de x. Ó. A gente pegou o y, pegou os y, deletou essa coluna usando del, e agora o que sobra não tem mais o label. Percebem que o label desapareceu. Então aqui são só os valores de imagem mesmo. Então nosso x vai ser os valores do dataset de treino, do x de treino, e o x de validação vai ser os valores do dataset de validação. Aí, nesse primeiro momento, pessoal, do que eu fiz agora. Ah, primeiro de tudo, vocês conseguiram acessar o Classroom? Tudo certo? Ah, então no Classroom deu certo, não foi isso? Pronto, perfeito. E em relação a esse primeiro passo aqui que eu falei agora, de carregar e de separar as coisas, tem alguma dúvida? Deu para entender? Pronto, tudo certo, pessoal. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu fizer esse Values, o que acontece? O trainDF é o valor do meu dataset carregado, do CSV, sem o values, sem o label, né? Sem as classes, que agora virou o valor de if. Quando eu aplicar esse values aqui, o que acontece? Esse values transforma o meu dataset em valores numéricos. Então, o meu x de treino não é mais um valor do pandas, ele é um NumPy. Eu consigo aplicar, inclusive, o shape. Meu shape é 27.000 imagens, 27.455 imagens por 784, que é o meu vetorzão de imagem. Eu estou fazendo o processo inverso do que eu fiz ano passado. Eu peguei a imagem e transformei em vetor. Aqui eu estou tendo vetor. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou transformar isso em imagem. Eu vou fazer o processo inverso. E se eu pegar o shape do XValid, que é o nosso X de validação, ele tem 7.000 imagens. Então ele tem 28.000 e 7.000. Tá aqui os shapes. E nosso Y treino, ele tem um shape só tem um shape, né? Que ele é só um grande conjunto de valores de label. Interessante que o Colab já deixa, tem que colocar a variável em cima, e a gente já consegue ver isso aqui. Isso aqui é interessante, eu não sabia que o Colab fazia isso. A gente tem a quantidade de valores, o valor mínimo, que é zero, que é a classe zero, né? Que é a letra A. Tem o valor máximo, cadê o valor máximo? Tem aqui? Tem. O máximo que é 23, que é a classe, no caso, se começa do zero, né? Tem uma classe 24, que é a letra o Z não tem, então é a letra Y. Tem o número de entradas, a gente tem 24 letras, perfeito. A gente só não tem o J e o Z. E tem todos os valores, olha, legal. O Colab já deixa a gente fazer isso. Isso é legal. Mesma coisa para o de validação. Tá vendo aqui o shape e o formato do Y. E agora a gente vai olhar a cara dos dados. Para visualizar os dados, a gente vai usar novamente nosso amigo Matplotlib. A gente vai pegar
criar uma figura 40 por 40, são as figuras que a gente vai usar. A gente vai botar 20 imagens. A gente vai botar as 20 primeiras imagens, as 20 primeiras letras. A gente vai pegar a letra da linha do for, né, que é o I, pegar o label, que é a classe também, que é o valor Y, e a gente vai fazer um reshape. Cada imagem a gente vai fazer o reshape, né, para ela voltar a ser 28 de 28, que é o que tinha originalmente na aula passada de dígito escrito da mão, ele transformou em vetor. Aqui ele começou com um vetor e transformando em imagem, para dar uma olhada nela. Então a gente vai fazer um reshape para 28. Alguém perguntou? Pode falar. Sem problemas. Então ele está fazendo um recheio para ela voltar a ser imagem. Por que ele está fazendo isso? Para a gente poder visualizar. Então a gente vai transformar a imagem em 28 por 28 de novo. Vai criar subplots, que são em plots menores, né, pequenininhos, do tamanho 20 por 20, que a gente está fazendo, com o número de imagens, que são as 20, e a gente vai modificar um subplot por vez, né? A gente vai pegar o subplot de índice i mais 1 e fazer a modificação nele, colocar um título, o título dele, de cada subplot, de cada plotzinho, é a classe que ele pertence. A gente não vai colocar eixos, né? X e Y, não tem sentido, o valor de X e Y, e vai plotar a imagem, usando o IMShow. O IMShow, a gente vai plotar a imagem, que é a imagem de 28 por 28, com a coloração gray, que é a escala de cinza, porque são imagens preto e branco. Quando a gente fizer isso, ele vai ter aqui, ó, classe 3, que é 0, que é A, 1, que é B, 2, que é C e 3, que é D. Essa aqui é a tautologia da letra D. Classe 6, se D é 3, aí vem D, E, F, G. Aqui, essa aqui, a 6, letra G. O 2, letra C. Aqui tem duas letras C diferentes. O 12, se não me engano, essa aqui é a letra H. J, H, I. Eu acho que esse aqui é um H. O 15, aí tem que contar agora. Mas se não me engano, isso aqui é ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. J não conta. K, L, M. Ah, não, aqui é o M. Aqui o 12 é o M. O, o 13, P é o 14, Q é o 15. Então, esse aqui é o Q. Q, e o 8 é o I, beleza. O 21 é o W, beleza. E tá vendo aqui cada uma das letras. Então, esse CSV low que a gente viu aqui, com cada valorzinho de pixel separado, esse valor louco aqui, são as imagens aqui, ó. Basicamente, alguém decidiu salvar as imagens no CSV e salvou de uma forma muito, muito bem feita, que a gente conseguiu recuperar elas fazendo um processo de engenharia reversa. Aí agora a gente tem um exercíciozinho, que vai ser normalizar a imagem. Novamente, a gente fez isso aula passada, que a gente sabe que o valor mínimo de intensidade de cada imagem é 0, o valor máximo é 255, que é o valor 0 representa o preto, né? E o valor 255 representa o valor máximo de branco. E a gente vai normalizar. A gente tem aqui um to-do, que é como normalizar, mas já tem embaixo aqui a solução. Dividir tudo por 255. A solução devia estar escondidinha, mas basicamente se faz isso aqui. X treino é igual a X treino dividido por 255. E X de validação, o nosso autocompletar reta com autocompletando. É basicamente isso que a gente tem que fazer. E já está aqui na solução. Agora a gente vai categorizar os rótulos. O que é categorizar? É transformar nossos rótulos, nossos labels, em, em classes, como a gente fez na aula passada. A aula passada, a gente pegou e transformou cada uma das classes em vetores, usando o toCategorical. Sendo que tem falta uma coisa aqui, eu acho que não está importado isso aqui, né? Então, não. Ah, não, tá. Tá importado o Keras, pronto. Isso aqui é a solução. A gente vai pegar e vai transformar o nossas classes de X3 de validação, usando o toCategorical, para classes. A gente vai passar o número de classes. O número de classes sabe que é 24, que tem 24 letras. Mesmo que a gente não soubesse, vamos lá, novamente. Tem aqui o X-treino. A gente olhou aqui, né? Peraí.
E a gente sabe que tem 24 únicos valores. Se a gente for dar uma olhada no Y-treino, né? Tem aqui os labels deles. Então, a primeira classe tem label 3, que é a letra D. A segunda classe tem label 6, que é a letra F, G. Letra C, assim por diante. A gente vai transformar isso em categorias. Quando a gente fez a transformação, Portal Keras. Beleza. Quando a gente faz a transformação aqui, o que vai acontecer? Olha como tá, pessoal. Agora como tá. Virou um vetor de vetores. Lembre que o primeiro label era 3. Então significa que se eu pegar o Y-trem 0, que é o primeiro label, o trem 0, está carregando. O Y-trem 0. É esse vetor aqui. São 24 números, né? Cheio de zeros. E o valor 1 só está no 3. No, ó, 0, 1, 2, 3. Então, isso aqui é um vetor que representa a classe 3. Se eu pegar o Y-trem 1, que é o segundo elemento, é um vetor novamente, que é zero em todo lugar, menos na posição 6, né? Que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque a classe, o label do segundo elemento era 6. Então o Y' virou esse cara, o conjunto de vetores equidistantes, que é o que é importante das classes, tem que ser equidistantes para facilitar a classificação, que são todos os valores são zeros, exceto na posição da classe de interesse, que são as classes que eu tinha antes aqui. Aí o Two Categorical fez isso para a gente. E agora a gente vai construir um modelo. Novamente, a gente vai só usar camadas densas. A gente vai fazer exatamente igual a gente fez na aula passada. A gente vai ver uma coisa lá que que a gente chama de camada convolucional. Achei que já seria essa aula, mas não. Vai ser a aula que vem. A camada convolucional, a gente vai não usar só camadas densas. Então, a gente vai poder passar como entrada a imagem como ela está aqui, bonitinha. 28, 28. Nesse caso, a gente tem a sorte. Sorte, porque. Sorte entre aspas, porque a gente teve que converter para olhar ela, né? Mas a sorte de nossos dados no CSV, eles já serem no formato de vetor. A gente já carregou eles nesse formato aqui, bonitinho. Então, ele não vai ter tanto trabalho. Ele não vai ter o trabalho de transformar em vetor de novo. A gente só converteu ele para a imagem para ver eles. Mas, a gente vai carregar aqui o sequential e a camadas densas e fazer o que a gente fez na passada. Criar um modelo sequencial, adicionar uma camada densa de entrada com 512 neurônios e 64 valores de entrada, que é o tamanho da nossa imagem, adicionar uma camada densa oculta, que ajuda a processar os dados, e adicionar uma camada de saída, que tem o número de classes igual ao número de classes, que a gente já definiu que são 24 letras, e tem a opção de ativação softmax, igual à aula passada, onde cada saída tem a probabilidade de ser aquela classe. E somando todas as probabilidades, tem que dar 1. E a gente vai dar uma olhada nesse modelo aqui. Novamente, o modelo, ele tem 600 mil neurônios. O que é que muda aqui? Mudou só o número de classes do final. Que na aula passada a gente tinha 10, agora a gente tem 24. Então, isso foi o que mudou. Mas o resto aqui, essa parte grossa de neurônios aqui continua a mesma. 15, 12, 15, 12. Então, a quantidade de neurônios é quase a mesma, mudando só da camada final, que é um pouquinho maior, porque tem o dobro de neurônios. Antigamente, acho que na aula passada era 5 mil, agora tem 12 mil neurônios na última camada. 12 mil parâmetros de neurônios, certo. Na última camada antes da saída, né? Que a saída, exatamente a saída tem 24 neurônios. Não, pera. É que o número de parâmetros é o número de conexões, certo? Foi mal, pessoal. Tem 24 neurônios na camada final, 502 no meio e 502 no começo. As conexões entre um neurônio e outro, como a gente viu aqui, aqui. Os parâmetros, os pesos, são a conexão entre os neurônios. Por isso que a gente tem do X1 uma reta para o primeiro neurônio e uma reta para o segundo. Então a gente tem um W1
relacionado da conexão de X1 com o primeiro neurônio e um W2 relacionado à conexão de X1 com o segundo neurônio. Então, o número de pesos tem relação com o número de conexões. Então, o número de neurônios, de bolinhas, de, o número de bolinhas é 512. O número de pesos é 400 mil. Por isso que uma das densas tem mais pesos, porque estão totalmente conectadas. Todos os 512 neurônios estão conectados com 512 daqui. Aí, quando eu faço o AX mais B, tem um AX mais B para cada conexão. Então, esse neurônio aqui, um neurônio daqui vai ter uma saída para um neurônio daqui e tem um peso que é calculado exclusivamente dessa conexão aqui. Então, por isso que essa quantidade aqui é bem grande de pesos a serem calculados. E agora a gente vai compilar um modelo. Compilar é adicionar uma função de perda. Que função de perda a gente vai usar? Aí isso é uma escolha da gente. A gente podia usar RSM, ou RSM que é mínimos quadrados, ou square. De algumas opções de função de perda, mas como a gente está trabalhando com classificação, a gente está usando a cronoentropia, que é o que a gente viu aqui, ó. Para a classificação, final de tudo, nossa função de peso tem que ser a cronoentropia, que é o que a gente está usando aqui. Então, esse aqui é a nossa função de erro, esse aqui é o nosso modelo. A gente vai treinar por 20 épocas, ou seja, ele vai passar por todos os pontos 20 vezes. A gente tem aqui o valor de acurácia, o valor da perda. Perda é basicamente o cálculo da cronoentropia. A gente está calculando aqui quanto o modelo está errando. E pode notar aqui que toda a acurácia com a prova de validação, ela deu bem baixa na primeira iteração. Lembrando aqui o que aconteceu com a reta. Ó. Vamos para cá. Na primeira iteração, aconteceu poucas mudanças. Não deu um resultado muito bom. Mas à medida do tempo que a gente vai avançando e interagindo novamente, tendo mais épocas, essa acurácia vai aumentando. Tanto de treino quanto de validação. E, novamente, eu não estou usando GPU, pessoal. Daqui a um segundo. Não, eu não posso nem fazer isso, porque eu vou perder os dados. Mas se vocês usarem GPU, alterar aqui o tempo de conexão para GPU, esse tempo aqui de processamento vai ser muito mais rápido, como a gente viu aula passada. E eu vou comentar daqui a pouco um resultado bem interessante que está acontecendo agora. Não sei se vocês vão notar. Eu vou até colocar a aula passada aqui para vocês tentarem comparar. Deixa eu ver. Aqui dá para perceber. Pessoal, vocês percebem? Vamos pegar aqui o mesmo ponto. Vamos chegar aqui, a gente treinou aqui por 5 épocas. No mesmo ponto, das 5 épocas. Estão vendo aqui esses valores de acurácia, loss, acurácia de validação e loss de validação? Você consegue perceber alguma diferença daqui para cá? Para esse novo modelo aqui que a gente está treinando? Na mesma época, sim. Qual a diferença que você está notando aqui? Desse modelo da aula passada para esse modelo de agora? Isso é verdade. Na época, assim, estava melhor. Aí, se a gente avança,
que está acontecendo agora? Vamos pegar aqui na época 16. Se a gente comparar a época 16, pronto, a época 16 desse modelo com a época 5 desse aqui. Qual a diferença? Olha a época 5, olha a época 16 desse modelo. Qual a diferença de um para o outro? Mas piorou em que sentido? Na de validação, né? Porque a de treino melhorou. A de treino continua melhorando, mas a de validação está certo. Piorou. E piorou assim, do nada, né? Porque tava até melhorando. Não tava melhorando tanto quanto a de treino, mas tava melhorando. Até um certo ponto que chegou aqui, eita, voltou a melhorar, mas você percebe que a coragem de treino continua aumentando e a de validação não aumenta mais? Ou ela não aumenta ou ela começa a diminuir, volta a aumentar. E é isso mesmo, é exatamente isso. A função ficou viciada. A função ficou viciada no caso treinando. A gente chama esse processo de overfitting. Ela aprendeu demais, ou também é sobre-aprendizado, ou sobre-ajuste. O nome em português é sobre-ajuste. Ela aprendeu demais com o dado de treino e ela não consegue, de forma efetiva, classificar coisas que ela não viu fora do treino. Então, isso a gente chama de overfitting, ou sobre-ajuste. Tem várias formas de evitar. E uma delas é usar uma arquitetura apropriada. Porque essa arquitetura que a gente está usando aqui, cheia de camada densa, ela a gente chama de gambiarra. Isso aqui, assim, funciona, mas isso aqui é uma coisa que é muito defasada. Imagens e classes, elas não funcionam da mesma forma que problemas para resolução numérica. Então, na verdade, tá, eu me enrolei para falar mais um pouquinho. Trabalhar com imagens, trabalhar com classificação, ela é um problema um pouco diferente de ter uma saída numérica real. Então, existem funções um pouco mais apropriadas para detectar. Lembra que eu comentei, que vocês perguntaram, que o Nicolas perguntou, eu acho. Foi você, Nicolas, que perguntou sobre o gado e o cachorro no começo da aula? Pronto. Numa função densa, eu não consigo nem te explicar qual foi a lógica que o modelo aprendeu com aqueles vários parâmetrozinhos para saber o que é um gado ou um cachorro. Mas, como eu falei, tem modelos que permitem interpretação um pouco melhor. E algum desses modelos, que a gente vai ver aula que vem, chama modelos convolucionais. Vocês estão acostumados com filtros no Instagram, né? Filtros, eu acho que filtro no Instagram de foto é um termo normal. Mas filtro é um termo que a gente usa aqui também em machine learning também. Em vez de usar camadas, neurônios, existe uma modalidade de rede que chama de filtros, que eles aprendem filtros para passar na imagem para identificar esses pequenos padrões que diferenciam uma imagem da outra. E aí, com isso, eu consigo explicar um pouco mais como a rede entende o que são as partes da imagem. Com filtros é um pouco mais fácil de explicar. Não é totalmente claro ainda, não é um modelo totalmente explicável, mas, novamente, é um modelo mais adequado a ser usado com imagens. O pessoal desenvolveu, os pesquisadores desenvolveram esses modelos especificamente para imagens, apesar de ter outras aplicações. Assim como a camada densa não foi desenvolvida especificamente para imagem, ele consegue usar aqui de uma forma tipo, Lucas, a acurácia não está 90% como estava lá passado. É porque eu tenho mais classes, tenho menos dados. O modelo não conseguiu aprender muito fora do treinamento, ficou viciado no treinamento, como vocês falaram. Mas 85% de acurácia não é ruim. De 24 classes, ele 85% das vezes acerta a classe, não é tão ruim. Então ele está aprendendo alguma coisa, mas não está tão bom. Não está tão bom, né? Você vê que a loss, né, que é o erro está muito maior de validação que de treino. Não está tão bom ainda. Então existem é, modelos com camadas diferentes que aprendem melhor, que permitem que o modelo seja mais geral que isso aqui, que ele fique menos viciado. E existem outras técnicas também que a gente pode ver aula que vem. Uma delas é talvez não treinar tanto, porque a gente começou a treinar e colocou um bocado de época. Treinar menos, se a gente tivesse parado um pouco antes, por exemplo, se a gente tivesse parado aqui, nessa época de 12, aqui teve o menor valor de erro possível. Então, provavelmente esse aqui é o melhor modelo, é o modelo mais generalista. Depois daqui, o erro só aumenta, né?
Então, na verdade, não. O menor erro foi até antes, foi aqui. Na época 5 ainda. Então, aqui, da partir daqui, o erro não teve nenhum erro menor que esse. Então, a gente devia ter parado aqui, se ele fosse continuar com esse modelo. Novamente, tem outras técnicas, mas parar um pouco antes, em vez de deixar o modelo viciar no treino, é uma técnica também. E a discussão, é basicamente isso que aconteceu, foi isso aqui, que a gente comentou agora. E para a aula de hoje, assim, para a aula de hoje, eu queria passar para vocês esse tipo de treinamento. Outro banco de dados, que foi de ASL, outro tipo de imagem. E para vocês tiverem curiosidade, não sei se vocês conheciam, eu tenho uma empresa que é de Maceió, essa empresa é de Maceió, tá, pessoal? Chamada Rentalk, que ela é a líder mundial em tradução de língua de sinal para Libras. E vice-versa, de Libra para língua... Língua de sinal para Libras, não. Libras é a língua de sinal. De língua falada para Libras e de Libras para língua falada. Ela é a melhor empresa do mundo nisso. E é de Maceió, se vocês não conheciam. Então, isso aqui é uma área de estudo bem interessante. É, aí, fora isso, pessoal, em relação, agora a gente vai com a primeira metade da aula, vou até parar de gravar aqui, e eu ia deixar a segunda metade de exercício para vocês terem dúvidas, se vocês tiverem. Assim, então eu vou dar um intervalo agora, né, até 4h40. E a segunda metade eu vou deixar aberto para dúvidas e, mais importante, eu quero que vocês usem a segunda metade para... Eu vou colocar um pouco mais do projeto no, no Classroom, mas eu queria que vocês agora, na segunda metade, procurassem bancos de dados diversos que vocês têm interesse em trabalhar e vocês me perguntassem se o banco de dados, tirassem dúvidas se o banco de dados faz sentido, se ele é difícil, não é. Então, eu vou deixar a segunda metade para dúvidas. Então, vocês vão tanto dúvidas de quem não terminou esses exercícios, ou quem está em alguma dúvida desses exercícios ainda, como dúvidas das aulas e dar essa oportunidade da segunda metade para vocês buscarem esse banco de dados. Vai ser isso por agora. Então, bora para o intervalo e daqui a 20 minutos eu retorno para ouvir vocês.